dar um pulinho em semântica? Mas antes eu pergunto. O que são sinônimos? Vocês conhecem? Palavras que fazem o mesmo sentido. Exatamente. Palavras que possuem o mesmo sentido, correto? Então, ótimo. Então, se eu pego a palavra novo, qual seria um sinônimo para a palavra novo? Vamos lá. Sinônimos. Então, tem aqui os sinônimos famosos. Se eu coloco a palavra novo, olha só. Dependendo do uso, eu posso ter o que aqui, no caso, como sinônimo? Vamos lá. Recente, atual, moderno, jovem, sem uso, inexperiente e por aí vai. Então, se eu digo para vocês, por exemplo, que essa é uma camisa nova, é uma camisa recente, comprei há pouco tempo. Se eu digo para vocês que eu sou um professor novo, é porque eu sou um professor jovem, entendeu? Se eu digo para vocês que sou, por exemplo, que eu comprei um livro novo, é porque esse livro pode ser atual. Uma cadeira nova é uma cadeira moderna e por aí vai. E como ele mesmo bem disse ali, dependendo do sentido, dependendo do local em que essa palavra novo vai acontecer, você vai achar o sinônimo ideal para ela. Não é assim que funciona? Então, agora, beleza. Os sinônimos, então, são palavras que possuem o mesmo sentido. Em contrapartida, o que seriam os antônimos? Isso aí, ou contrários. Sentidos opostos ou contrários. Mantendo-se ainda na palavra novo, qual seria o antônimo de novo? Exatamente. Repare que o antônimo de novo seria automaticamente o quê? Velho, antigo, o que mais? Isso aí. Antiquado, usado, idoso. Correto? Então, se eu digo para vocês que eu sou um professor novo, qual seria o antônimo de novo? Idoso. Tá, não estou tão perto ainda do idoso, né? Mas já estou com meus 30 e poucos anos. Como são 39 e 30 e muitos. Mas, enfim, deixa quieto, isso aí depois você edita. Então, o que acontece aqui nesse caso? O contrário, de novo, seria velho, antigo, antiquado, usado, idoso. Como é que a Marinha trabalha com isso? Como é que as provas de concurso militar trabalham com isso? Não só Marinha, como Marinha, Exército e Aeronáutica. Eles colocam, por exemplo, que a carreira de uma pessoa está em franca, excelsa. Aí vai te perguntar o seguinte, me dá um sinônimo para excelsa. E aí? Ninguém? Oi? Elevação. Excelsa significa elevação, ascensão. Entendeu? Então, quando eu digo para vocês que a carreira está em franca excelsa, o que seria um sinônimo? Ascensão. E qualquer outra palavra que dê esse mesmo sentido. Ascensão, elevação, subida, ascendência. Notaram? Então, já que você tem um sinônimo de ascensão, qual seria um antônimo? Exatamente. Qual seria o contrário de ascensão? Declínio, decadência, queda, descida. Ou seja, qualquer palavra voltada para isso. Notaram? Aí vem aquela pergunta mágica do aluno. Professor, mas eu não tenho um vocabulário bom desses. Como é que eu vou fazer para poder ter esse vocabulário? Como é que eu vou fazer para criar isso aí comigo? Qual é a dica? Diga aí. Exatamente, para ter um bom vocabulário. Além do dicionário, muita leitura. Essa é a base. Oi? Também do meia hora. Por que não? Porque é bom que você vai conhecendo as gírias, vai conhecendo as palavras da moda, etc. Então, assim, muitas vezes, a pessoa que não lê meia hora não está por dentro das gírias que são usadas. Então, assim, é bom você ter uma leitura geral. Quando você entra, por exemplo, vamos botar aí no jornal.
tipo Valor Econômico, JB, o Globo, esses jornais assim de ponta, pelo menos aqui no Rio de Janeiro de ponta, eles vão te dar notícia sobre tudo, né? É lógico que quem quer se instruir não vai ficar perdendo tempo vendo meia hora, né? Mas meia hora de vez em quando é bom. Para quê? Para você ter uma ideia do que é a gíria, de como é que funciona, como é que é o trato da linguagem. Quer um macete? Você costuma comprar pão de manhã? Sair na padaria, comprar pão, fazer alguma coisa do tipo? Mas vamos supor o seguinte, eu faço isso, eu tenho uma mania de velho. Acordo 6h pouca, vou lá, compro pão quentinho, tomo café, me arrumo e vou trabalhar. Quando eu saio de madrugada, quando dá aula às 7 horas, não tem como fazer isso. Aí eu dou meu jeito, como pão dormido mesmo. Mas enfim, qual é o esquema? Eu saio de casa, vou na padaria e quando chego lá, tá uma porrada de jornais assim, um do lado do outro. Ou seja, o Globo, meia hora, Expresso, O Dia, Extra. O que eu faço? Fico comparando as manchetes. A notícia é a mesma para todo mundo, mas cada um dá uma notícia de uma forma diferente. Cada um utiliza uma linguagem diferente. Isso é legal, entendeu? É você ter, por exemplo, já que você sai muito cedo, é o fato de você pegar e passar numa banca de jornal agora, por exemplo, 12h, 1h, e ficar vendo as capas, para saber como é que a notícia é feita em cada uma delas. Aí você vai pensar assim, caraca, churrasco de busão, agora que eu me liguei, cara. Churrasco de busão é quando o ônibus pega fogo, entendeu? E coisas desse tipo, sacou? Isso é importante. Você vai tentar qual concurso? RM2 também? Oficial da FAB? Ah, perfeito. O que acontece? O português, eu estava conversando até sobre isso com a direção aqui do curso. O português, ele é um só para todo mundo. Então, assim, não importa se você vai tentar oficial da FAB, Exército, Marinha, ou Praça, ou EAN, CFN, o português é um só. A única coisa que muda da FAB para a Marinha é ou o texto. A FAB não gosta muito de crônicas, a FAB já gosta de textos mais, digamos assim, tem um termo que eu esqueci agora, mas elevados, né? Reportagem de jornal, reportagem científica, economia, enfim. Ela não é muito a ver essas crônicas. E a Maria não, a Maria ama crônicas. O Exército chuta de A a Z, pode cair qualquer coisa. Mas o português, mesma coisa. Interpretação, sinônimos, muita função sintática, muito crase, concordância e regência, tá? Então, isso aí você vai ter tudo aqui com a gente. Então, voltando aqui. Entendendo a questão de sinônimos e antônimos? Molezinha, não é? Podemos complicar um pouco? Podemos, não podemos? Lógico que podemos. Eu, hein? Vamos lá. O que são homônimos? Vocês sabem? A mesma palavra, só que com significado diferente. Não exatamente a mesma palavra. Exatamente, porque acontece o seguinte, isso que você disse é um dos tipos de homônimos, não configuram todos eles. Eu vou colocar aqui algumas palavrinhas que atuam como homônimos. Vamos entender isso aí. Eu vou botar aqui a palavra concerto com C. O que significa concerto com C? Isso aí. Quando eu falo em concerto com C, vocês imaginam logo o quê? Ópera, música. Imaginam logo teatro municipal, né? Pois é. Mas o que significa, na realidade, concerto com C? Harmonia. Ué, pessoal, harmonia? Sim. Se você vai a um concerto lá no Teatro Municipal, é por quê? Você vai ver lá uma cacetada de músico, violinista, trompetista, enfim, um bando de gente lá tocando a mesma música, correto? E tudo numa sinfonia assim absurda. Não é isso que vocês vão ver? Então, o concerto com C vem de harmonia. Ou seja, harmonia, sincronia. Logicamente associado a música. E o concerto com S significa o quê? Exatamente, vem de reparo. Daí eu faço a seguinte pergunta. Vamos supor o seguinte, a garota sai daqui, né? Volta de umas 4 e poucas, 5 horas, 6 horas. Aí quando ela desce o prédio, quando ela vai embora, recebe aquela cantada tipo...
de pedreiro que foi reprovado na escola? Então, aquela cantada bem, tipo, baixa. Aí a menina vai ficar desconcertada. Esse desconcertada seria com C ou com S? Como é que você escreveria desconcertada? Aliás, esse C aqui está certo. Por quê? Desorientada, exatamente. O quê? Ah. Tá certo. Perdeu quantos quilos? Caraca. Eu perdi meu relógio em 3 meses. Mas vou chegar lá, entendeu? Pra você ter uma ideia da minha esperança, eu tô usando preto porque preto emagrece na câmera. Tô fininho aí na câmera, não tô? Não mente. Cara, eu sou tão gordo que até um cego me enxerga. Olha só que triste. Mas enfim, vamos voltar aqui à aula. Deixa meu drama pra lá. O que acontece? Quando a menina fica desconcertada com um elogio, com alguma coisa, ela ficou desorientada, é com C, tá? A pessoa não é com S, não. Gente, ela não está quebrada. Desconcertada é quebrada, é destruída. Não, calma. A cantada não foi tão ruim assim. Notaram? Então, quando você tem duas palavrinhas, aqui ó, duas palavras, que se pronunciam da mesma forma, mas se escrevem de formas diferentes, eu tenho as famosas homófonas. Aqui ó, eu tenho as homófonas. O que são homófonas? Eu pronuncio da mesma forma, concerto, concerto, mas eu utilizo letras diferentes. Ok? Ah. Fora dele pesado. Sim. Aí eu escreveria com S, correto? Quebrou o coração do cara. Pode ser. Eu não tinha pensado por esse lado, mas pode ser dessa forma, entendeu? Se a pessoa se sentiu quebrada, ela se sentiu desconcertada com S. Mas se ela sentir apenas esse tipo sem chão, do tipo, caraca, agora o que eu faço? É com C. Aí vai depender do nível que foi o fora, entendeu? Por sinal, eu tenho algumas dicas de cantadas assim infalíveis, né? Tá chegando o dia dos namorados e tal. Eu tenho melhores, cara. Eu tenho melhores. Nunca deu certo comigo, né? Mas fiz amizades. Nunca deu certo comigo, mas vai que um dia. Enfim, é mais ou menos por aí. Olha só, então concerto com C, concerto com S são palavras homófonas, tá? Elas têm o mesmo som, mas se escrevem de forma diferente. Em contrapartida, nós temos isso aqui, ó. O que está escrito aqui? O que está escrito na primeira? E na segunda? Por que não o contrário? Não se sabe por quê. As duas se escrevem da mesma forma, só muda o quê? A pronúncia. Então isso aqui vai ser de colheita, isso aqui vai ser o talher. Ou seja, colher de colheita e colher mulher do garfo. Como é que funciona aqui? Eu escrevo da mesma forma, mas tenho sons diferentes. Como é que eu chamo isso? Não. Olha só. Continua começando com homo. Homo é igual. Se elas são iguais na escrita, elas são homógrafas. Aqui, ó. Elas são chamadas de homógrafas. Percebeu? Por que elas são homógrafas? Porque elas são iguais na escrita. Então, homófonas, som igual. Homógrafas, escrita igual. E por último, isso aqui, ó. Manga e manga. Essa primeira manga é o quê? É a manga da camisa. E essa segunda manga é a manga fruta. Percebeu? Pergunto, como é que eu vou saber quando é uma e quando é outra? E aí?
Depende da frase ou depende do contexto, né? Se eu falo para vocês assim, pessoal, acabei de chupar uma manga no almoço, o que vocês imaginam? Eu detonando uma fruta ou chupando minha camisa? Pô, ainda bem, né? Ainda bem que vocês me imaginaram chupando uma fruta, né? Já pensou? Falar assim, gente, olha só, acabei de chupar uma manga no almoço, você ficar assim, imagina, Marcelo. Não dá, né? Não dá, não é? Não, com certeza absoluta, esse tipo de manga eu não chupo. Então acontece, se eu chupar uma manga vai ser da fruta. Agora se eu falar assim, pessoal, eu rasguei minha manga aqui na porta. Alguém vai imaginar eu pegando uma fruta e fazendo isso? Não. Notaram? É lógico que se eu jogar a palavra solta, não dá para saber se é uma ou se é outra. Mas pelo contexto é facilmente resolvido, correto? Como é que eu chamo isso? Perfeitas. Por que elas são chamadas de perfeitas? E aí? Porque elas são tudo igual. Som igual, grafia igual. E a única forma de eu diferenciar isso é o contexto em que elas aparecem. Notaram? Aí vem aquela perguntinha básica do aluno. Professor, mas como é que isso poderia cair numa prova? Bom, de uma forma simples, se eu digo para vocês assim, um exemplo. Marcelo ensina, aí está aqui. Eu estou na dúvida se é mal com U ou mal com L. Porque na pronúncia é tudo a mesma coisa, correto? Se eu digo para vocês, Marcelo ensina mal, esse mal é com U ou com L? O som é o mesmo. Concordam? Como é que eu vou saber se é com U ou se é com L? Exatamente. Isso aí. Qual é o macetinho daqui? Isso aí. Se for mal com U, como é que vai ser aqui? Bom. E se for com mal com L? Bem. Ó, para você nunca mais esquecer, para você nunca mais confundir. Ó, mal, bom. Mal, bem. Sacou? Viu? Nunca mais esquece. Curvinha, curvinha, tracinho, tracinho. Bom. Sim, homônimos. Mas são homônimos o quê? Homógrafos, homófonos ou perfeitos? Homófonos. Tem o mesmo som. Tanto é que, se eu falo para você assim, escreva a palavra mal no seu caderno, o que você vai me perguntar? Se eu disser, escreva a palavra mal no seu caderno. Porque as duas têm o mesmo som. Entendeu? Então, assim, eles gostam muito de brincar com homófonos, como mal com L e mal com U, que, por sinal, qual que eu colocaria aqui? Marcelo ensina. Como é que você responderia isso aqui? Marcelo ensina bom ou Marcelo ensina bem? Bem. Se é bem, você completa com mal com L. E se eu coloco Marcelo é bem menino ou bom menino? Bom menino, mal com U. Notaram? Então, a apostila vai ter um monte de coisinhas dessas aí para vocês se divertirem. E principalmente uma enxurrada de questões da Marinha que aí fala sobre isso, tá? Mal com L, mal com U, a questão dos porquês. Mas porquê vocês já sabem, não sabem? Junto, separado. Exatamente, já sabe tudo isso, não sabem? Então, viu? Perfeito. É difícil? Não senti firmeza nesse não. Porque resposta, porque junto. Sim. Porque pergunta no final da frase, porque separado com acento. E porque junto com acento é esse tipo de dúvida. Substantivo. Isso. Muito fácil, né? Muito mais fácil, né? Sim, essa é uma saída. Se você vai perguntar no WhatsApp, por que você saiu? Porque sim. Realmente, é tudo muito mais fácil. Só que a vida não é uma grande rede social, né? Fazer o quê? A gente tem que aprender um pouquinho mais além disso. E vou te dizer, cara, eu corrijo redações do Enem. Tu acredita que de vez em quando eu pinto umas coisas dessas? Sim. Desse nível. Porque assim, às vezes o aluno está escrevendo na redação do Enem,
Não é bilhetinho pro namorado, não. Aí a ONU coloca lá. O Brasil está em franca decadência porque... E mete branca. Entendeu? PQ, exato. PQ, TB no lugar de também, VC no lugar de você. Entendeu? E antigamente, hoje em dia, graças a Deus, acabou essa porcaria. Ainda tinha isso aqui, ó. Ainda tinha pessoas que escreviam não dessa forma. Naum. Cara, cada naum que eu via era uma veia... Não sei se é veia, se é aorta, enfim. Um troço aqui no coração que dava um entupimento aqui às vezes. O pessoal da enfermagem sabe melhor isso. É igual a palavra você, né? Ela já vem sendo derivada no tempo, né? Cara, voz mercê, né? Vossa mercê, vós mercê, você, ser. Daqui a pouco vai ser só espio. Tá diminuindo tanto que daqui a pouco, em vez de falar você, vai ser... Vem cá. Não vai ter nem mais palavra para definir isso, cara. Entendeu? É a mesma coisa com Coca-Cola. Me dá uma Coca-Cola. Me dá uma Coca. Me dá uma Coca. O cara quase não sai. Daqui a pouco o cara vai fazer isso. Tu tá rindo, cara. Tu tá rindo. A coisa é séria, cara. A coisa é séria. A coisa tá difícil, filho. Vai rindo mesmo. Então, assim, as palavras homônimas são justamente isso. São palavras que têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, ou tudo igual, mas sentidos diferentes. Quer ver um exemplo? Daqui a pouco, né? Hoje é sábado, iremos a uma sessão de cinema. Como é que eu escrevo sessão? Exatamente, porque a sessão de cinema, ó, S, 2 S. O que é a sessão de cinema? Reunião, ou seja, é aquela questão de, como é que chama? De reunião, de estar todo mundo junto naquele exato momento, tá? Então, a sessão S, 2 S. Mas vamos supor o seguinte, você gostou muito aqui do curso, vai fazer tua matrícula. Aí eu digo assim, olha só, vai lá na frente de sessão de matrículas e efetiva lá a tua taxa. Sessão de matrículas, como é que funciona? S e C cedilha. Como assim S e C cedilha? Seção, departamento, parte. Então, por exemplo, se a mãe chega para alguém e diz assim, ó, filho, enquanto você é a seção de verduras, S e C cedilha. E por último, seção com C e 2 S. Gente, ao final da aula, eu vou fazer a seção do meu material dessa prova comentada para vocês. Como é que eu escrevo seção? Vou fazer a seção dessa prova a vocês. C e 2 S. Por que C e 2 S? Oi? Vem de CD. É, CD. Se eu falar assim... Exatamente, eu vou ceder a vocês. Então, eu vou fazer a seção dos meus materiais. Percebeu? Não preciso nem dizer que a banca adora cobrar esse tipo de coisa, né? De vez em quando cai uma questãozinha desse nível lá, marota para vocês. Tá ok? Bom, perguntinha básica, gente. Fez sentido o que são sinônimos, o que são homônimos, o que são parônimos? Aliás, parônimos não falamos ainda, né? O que são parônimos? Vocês sabem? Não sabe? Vai saber agora. Você sabe o que é parônimo? Os dois. Não? E você da câmera, sabe? Também não. É brincadeira. Vamos lá. A gente ensina aqui rapidinho. O que são parônimos? Antes de falar sobre parônimos, eu estou com uma dúvida. Pergunto para vocês. Vocês tiveram aula de manhã cedo? Tiveram aula com quem? Professor? Rodrigo. Aí eu chego para vocês e digo que o professor Rodrigo é um eminente professor ou iminente professor? Qual seria o certo? Eminente ou iminente? E aí? Eu só ouvi o iminente. Por quê? Hã? Não, na verdade é porque eminente e iminente são duas palavras diferentes. O que significa algo eminente? Algo eminente é algo notável, importante. Iminente é algo imediato.
Então, eu não poderia definir o professor Rodrigo como um professor iminente, não faria o menor sentido. Um professor imediato. Ou seja, ele é eminente, notável, importante, de destaque. Agora, se eu digo assim, gente, olha só, essa matéria de semântica, o fim dela está iminente. O que seria o fim iminente? Um fim próximo, um fim que está prestes a acontecer. Perfeito? Fez sentido? Ótimo. Por que que essas palavrinhas aqui são chamadas de parônimas? Por que elas são parônimas? Porque elas são o quê? Exatamente. Elas são apenas parecidas, elas não são iguais em nada. Notaram? Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte. Hoje é sábado, aí o pessoal daqui vai chegar e falar assim, aí, professor, ó, vai ter um rodízio esperto ali no Bangu, ali, pô, churrascaria, sei lá, boi no espeto. Nem sei se tem um troço desse, mas enfim. Vai ter lá churrascaria boi no espeto, vai ter um rodízio lá, R$150. Vai com a gente? Eu não vou dizer que eu sou um cara duro. Eu vou dizer que eu estou desapercebido de grana. Exatamente, entendeu? Eu estou desapercebido. A pessoa vai ficar com vergonha de dizer o que é percebido. Eita, quase que não sai. A pessoa vai ficar com vergonha de perguntar o que é desapercebido e vai sair de perto. Mas o que significa isso? Desapercebido significa desprevenido. Ou seja, se a pessoa me chama para sair e eu digo que estou desapercebido de grana, ou seja, estou sem dinheiro. E se eu digo que eu iria passar despercebido nesse local? O que significa despercebido? Isso aí. Não notado, não visto. Essas palavras são o quê? Homônimas ou parônimas? Essas palavrinhas aí. São parônimas porque elas são parecidas, notaram? Elas não são iguais em nada. Se pronunciam de forma diferente, se falam de forma diferente. Tá? Isso é que significa palavras parônimas. Agora, vamos lá. Vou colocar aqui mais um par de palavras. Que é esse aqui, ó. E aí? Infração com L, infração com R. O que significa? Infração, juros. Né? A infração com L, juros. Ou seja, referente a dinheiro. E infração com R? Isso aí. Exatamente. Então, assim, se você pega o seu carro e avança o sinal vermelho e faz alguma lambança, um retorno proibido, algo do tipo, você está cometendo uma infração de trânsito com R ou uma infração de trânsito com R? Infração. Perfeito. Você está infringindo uma regra. Tá ok? E por último, para a gente fechar essa parte aqui, né, não podia deixar de voltar aqui, retificar e ratificar. Isso aí. O que significa retificar e ratificar? Perfeitíssimo, viu? Então, por exemplo, se eu chego para vocês e digo, pessoal, deixa eu ratificar com vocês o seguinte, eu sou o professor Marcelo Silva, vou pegar a parte de língua portuguesa com vocês. Eu ratifiquei essa informação ou eu retifiquei essa informação? Ratifiquei, confirmei. Tá? Eu apenas repeti o que eu já tinha dito. Agora, se eu digo assim, pessoal, deixa eu retificar uma informação com vocês. Olha só, aqui no caso, funciona da seguinte forma, eu vou e corrijo alguma coisa aqui. Isso seria retificar. Perceberam? Pessoal, mas eu já vi isso aí muitas vezes sendo trocado. Sim, com certeza. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava vendo um jornal na TV a cabo, aí eles deram uma informação errada, né? Não sei se foi de juros, de gastos, etc. E eles falaram que tinha sido 2 milhões. Só que a legenda aparecia 2
bilhões. Aí passou, né? Deu aquele erro. Aí eu falei assim, poxa, errou, né? Acontece com qualquer um. Quem nunca errou uma vez que atirei a primeira pedra. Quando o jornal voltou, ela falou em alto e bom som. Gente, ratificando, não foram 2 milhões, foram 2 bilhões. Quando ela falou ratificando e veio corrigindo, vocês podem ter percebido a minha angústia no olhar que eu fiquei, né? Pois é. Na verdade, ela não estava ratificando, ela estava fazendo o quê? O que ela deveria ter feito depois? Gente, olha só, retificando, é retificando e não ratificando, obrigado. Podia ter corrigido, né? Corrigiu? Não, passou batido. Será que só eu que percebi isso? Provavelmente sim. Claro, né? Vocês não são chatos? Eu que reparo nessas coisas. Retificar significa... Já até esqueci. Retificar o quê mesmo? Ah, é corrigir. E ratificar significa confirmar. Isso aí. Entendeu? É porque assim, eu não sou chato. Mas, cara, às vezes eu tô andando na rua, tô andando assim. Aí eu olho para um ônibus e vejo, por exemplo, como acontecia na linha 700 e pouco, lá na Barra. Um ônibus escrito Barra Shopping. Não tem como. Não tem como não se indignar, cara. E se você está achando que é mentira, eu vou pedir para alguém botar essa foto aí para vocês poderem ver, cara. Que é verdade, entendeu? Ó, vamos lá, em ônibus, eu já vi Barra Shopping. O nome do bairro é da Avenida Cesário de Melo. A pessoa botou Cesário com Z em vez de botar com S. Aí a pessoa fala assim, ah, pessoa, mas aí é tranquilo, né? Isso aí não faz muitos efeitos. Mas, cara, eu já vi coisas do tipo Praça Sans Pena. Uma praça famosa aqui no Rio. O ônibus, o letreiro dele estava configurado como Praça Sai na Pena. Sim. Não importa, é erro. Não vamos pensar por lado nenhum, não. Foi erro, é erro, pronto. Tá certo. É que nem corretor ortográfico. Hoje as pessoas botam a culpa onde? No corretor ortográfico, né? Ah, mandei a mensagem errada. Pô, desculpa, foi o corretor. Ah, fui mandar a mensagem errada lá para fulano. Pô, vai ter minha festa. Aí saiu festa com Z. Não, botei festa com S. Foi o corretor, desculpa aí. Oi? Então, mas vai confiando no corretor. Ele não corrige e você fica mal. Então, assim, agora é tudo culpa do corretor, né? Que coisa feia. Ah. Ah, mas isso é normal, cara. Não, e se você tem uma que escrever errado, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fala direto, botar MIT com N já vai normal. Assim, se ela botar com N, vai constar como se fosse errado pra ela, porque ela tá acostumada a escrever Sim. igual, química. Ah, acontece. Galinha, acontece comigo também. Ah, quem nunca? Quem nunca? A pessoa... Oi? Explica pra ela. Injustificável, não tem como. Cara, mas olha só. Mas a única saída é essa. Mas olha só, mas isso não é tão incomum, não. Cara, você pega lá no corretor, por exemplo, aí a pessoa bota assim, vamos supor, e aí, Marcelo, tá trabalhando muito? Sim, é muita luta. O corretor pode sacanear você. Trocar o L pelo P, e aí? Já aconteceu isso comigo. Só que eu mandei e não vi, né? Na empolgação, é muita luta. Mandei. Na época não tinha aquela função de apagar a mensagem, né? Hoje tem. Aí quando eu vi, já estava lá. E aí? Não adianta, você pode botar luta 20 vezes embaixo, que aquela palavrinha lá fica destaque. Aí vira print, nego sacaneia e tal, entendeu? Mas nada vai vencer o dia que, 9 de dezembro, meu pai fazia aniversário, 66, 67 anos, não lembro. Hoje ele está com 69.
Aí minha coordenadora do outro curso que eu dou aula falou assim, Marcelo, tem como você dar aula aqui à noite hoje? Aí eu botei assim, não posso, é aniversário do meu pai. O corretor não quis escrever pai. Aí. Exatamente. Só que eu não reparei. Pois é, só que eu não reparei. Eu peguei a mensagem, né? Tava de carro, dirigindo. Aí eu mandei, não dá hoje é aniversário do meu pai. Mandei. Quando eu volto pro grupo, tem 38 mensagens, 29 me sacaneando. Aí depois, quando eu olhei lá minha mensagem, eu vi que o corretor não quis escrever a palavra pai, do tipo assim, eu tenho vontade própria, que se dane. Vou fazer a minha besteira aqui, você que se vire para consertar isso. O corretor tem dessas, não tem? Exatamente, né? Então, assim, o que acontece? Não confia nesse maldito desse corretor, cara, e sacaneia a gente, entendeu? Então, assim, mas voltando à questão aqui dos sinônimos. Então, assim, volta e meia eu vejo uma palavrinha errada, vejo alguma coisa, eu juro que eu tento me controlar, eu tento respirar fundo, mas às vezes eu não consigo. Às vezes é mais forte do que eu. Eu pego o olho e falo assim, tá errado, entendeu? Mas enfim, acontece. Bom, pessoal, diante disso, tá fazendo sentido, gente? Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos? Beleza. Então, para finalizar essa partezinha aqui, queria saber o seguinte, o que é ambiguidade? Você sabe. O que é ambiguidade? Exato, duplo sentido. Salvou ele, hein? Salvou ele. Isso aí. Então acontece, mas a ambiguidade é justamente isso, duplo sentido. Quando você escreve com ambiguidade, o que isso significa? Você escreveu uma mensagem que tem dupla interpretação, ou dupla, ou tripla, ou quádrupla, ou quíntupla, enfim, quantas forem necessárias. Quer ver? Vamos supor o seguinte, eu chego aqui impressionado e falo para vocês, gente, olha só, acabei de ver o incêndio do meu carro. Se eu digo para vocês, acabei de ver o incêndio do meu carro, o que vocês vão pensar logo de imediato? Caraca, o Marcelo perdeu o carro incendiado. Porque quando eu disse que acabei de ver o incêndio do meu carro, o aluno pode pensar assim, caramba, o carro do Marcelo pegou fogo, coitado, e agora? Vai encarar o busão. Aí eu digo assim, não, gente, calma aí. Eu estava de carro, passando, e de dentro do carro eu vi alguma coisa pegando fogo. Mas por que vai dar essa dupla interpretação? Porque a frase está ambígua. Perceberam? A ambiguidade acontece sempre que você escreve uma frase, ou de modo intencional, as piadas têm muito isso, ou de forma não intencional, às vezes a comunicação tem muito dessas, mas aquela mensagem gera um duplo sentido, gera um transtorno, gera uma interpretação, muitas vezes, errônea. Quer ver? Vamos supor o seguinte, eu chego para uma pessoa e digo assim, João, José falou ao Renato que sua filha passou na RM2. Só a confusão. José falou ao Renato que sua filha passou na RM2. Quem foi que passou? Essa é sua filha. A sua filha do João, do José ou do Renato? Vai saber. Quem escreveu isso aqui não tinha muito conhecimento, não. Entendeu? Aqui. Alô? Quanto isso? Vamos... Tá. Ah, mas isso é legal, cara. Raciocínio lógico. Vai dizer que você não gosta. Muito bom, cara. Eu vou gravar um vídeo sobre isso aí. Surtou no raciocínio lógico?
Mas tem, mas essa tabelinha é fácil de guardar, cara. Entendeu? Oi? Desculpa. Na verdade, só assim. Dá um pause aí, daqui a pouco a gente volta.